Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado pelas bênçãos recebidas, obrigado por começar mais uma semana, obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, pela proteção. Obrigado, Deus, por mais uma semana de oração com um propósito. Em meio às lutas, em meio à guerra, em meio ao combate contra o mal, é buscar-me, ó Deus, fortalecer os meus laços de comunhão com os céus, através da oração. Deus, que no decorrer dessa semana, Pai Santo, seus filhos, suas filhas, possa buscar a se fortalecer em oração, em meio à guerra, em meio à luta, em meio ao combate. Ó Deus, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, Senhor. A nossa luta não é contra o ser humano. Deus, nós, a Igreja do Senhor, ela está em combate, ela está, ó Deus, na luta incansável contra os principados, as potestades, os príncipes, os poderes do reino das trevas, os nossos adversários inimigos, que se apresenta de várias formas. Deus, a luta de todos os salvos, remido pelo sangue da cruz. Ó Deus, nessa manhã, eu oro, suplico e intercedo por nós, Igreja amada do Senhor, milhões e milhares de membros espalhados em toda a tribo, povos, línguas e nações. Ó Deus, Tu sabe que em cada região, em cada lugar do planeta Terra, o nosso adversário, ele age de uma forma diferente. Eu rogo nesta manhã que o Espírito Santo, que está presente conosco, nos guiando, nos alertando, possa abrir nossa visão espiritual, abrir a visão espiritual daqueles que estão como linha de frente, que são chamados os ministros de Cristo, os obreiros da seara do Senhor. Deus, como linha de frente, o Senhor nos colocou para defender o rebanho do Senhor, para ensinar a verdade. Ó Deus,
Em nome de teu Filho Jesus Cristo, nessa manhã, ó Deus, começando o nosso propósito de oração, fortalece, Espírito Santo, a minha vida, me dá mais força e mais graça para que eu possa orar um pouco mais, vigiar um pouco mais de prudência, Senhor, um pouco mais de valentia, de coragem nesta peleja. Senhor, o nosso adversário, ele é cruel. O nosso adversário, Espírito Santo, ele se apresenta de muitas formas, de muitas maneiras para tentar nos enganar. Ele age com a sabedoria maléfica dele, mas a tua sabedoria está acima de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, eu me coloco em oração, Deus, pelos seus filhos, pelas suas filhas, porque há muitos, Pai, que não podem estar orando nesse momento, mas faz a minha oração valer por milhões de vidas que não podem clamar nesta hora. Deus, porque somos um corpo, Deus, somos um corpo chamado igreja, e por isso, Pai, eu suplico a Ti, no momento como este, Deus, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, remido pelo sangue de Cristo Jesus, o Teu Santo Filho, selado como prioridade peculiar. Aleluia, Espírito Santo. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para detectar com muita facilidade a voz divina nos alertando. Espírito Santo de Deus, dai para nós o discernimento entre a voz divina e a voz do coração humano. Sabe, Espírito de Deus, nessa peleja, nessa batalha, ainda que somos humanos, estamos em um corpo humano, um corpo frágil, limitado, mas não podemos nos fracassar. Sabe, Deus, eu me lembro, meu Senhor, quando na batalha, na antiguidade, do seu povo contra as nações inimigas, quando Davi se cansou, Deus, um dos adversários, um soldado do adversário, tentou destruir Davi porque percebeu que estava cansado. Mas eu quero lhe pedir nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor, aonde houver um amado, querido soldado do Senhor, uma querida irmã que peleja, uma soldada do Senhor, nesta manhã, reveste de força, reveste de autoridade, porque a nossa luta, Deus, ela é constante, com sol ou com chuva, com frio ou calor, dia e noite, até insônia, nós estamos em peleja, Senhor. E é por isso, Deus, que ao abrir esse propósito de oração,
a nossa vida em oração em meio à guerra. Espírito Santo, não deixe-nos orar sozinho. Espírito Santo, não deixe a tua filha só. Espírito Santo, não deixe o teu servo só. Senhor, Espírito de Deus, ensina cada membro do corpo, ensina cada remido, aleluia, a usar as armaduras divinas. Senhor Espírito Santo, o nosso adversário, ele é astuto, ele é sagaz, ele é traidor, ele é capaz de transfigurar até em anjo de luz para tentar enganar, mas o Senhor de longe sabe quem é. De longe o Senhor conhece o inimigo. Revela, Espírito Santo, revela, Espírito da verdade, aleluia, que muitas vezes, Senhor, nosso adversário, ele usa o próprio ser humano para que nós não percebemos, mas o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor sabe a nossa realidade nesta terra. Deus, no poder que há no nome do teu Filho Jesus Cristo, que todo espírito maligno e imundo seja repreendido. Deus, Jesus, o teu servo, adolescente, Senhor, tua serva adolescente, dai, Senhor, a maturidade devida, porque a maturidade espiritual, ela não depende da idade, Deus, ela depende da comunhão com o céu. E tu sabes, Senhor, que tem adolescente, Jesus, ainda que desde quando nasceu acompanha os pais, mas ainda, Senhor, não experimentaram, não tiveram experiência com o Senhor. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, leva, Senhor, esse adolescente, essa adolescente a uma experiência com o céu, a uma experiência com o poder do sobrenatural eterno, divino, do Deus vivo. Espírito Santo de Deus, leva esta jovem, esse jovem a ter experiência de maturidade. Ó Deus, ajude as crianças a entender o propósito. Ainda, Deus, que a responsabilidade das crianças estão na vida dos pais. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, ergue a tua bandeira, Senhor, contra as torrentes de água do inimigo. Senhor, capacita a tua serva, teu filho, os missionários, as missionárias, os obreiros, a diretoria da igreja. Ó Deus bendito, Deus santo, Espírito Santo, ajuda-nos a fechar as portas para os lobos que têm aparência de ovelha. Espírito Santo, ajude-nos a tratar os lobos com espada. Aleluia. Senhor,
na manhã desse dia, Espírito Santo, eu quero lhe agradecer por começar esse propósito de oração. Fortalece, Senhor, nosso espírito, Senhor, reatando com mais fortaleza nosso espírito e alma e corpo. No mundo espiritual, Senhor, Espírito Santo, Tu conhece a necessidade de cada um dos Seus servos, da Tua serva. Espírito Santo, em nome de Jesus, Deus, derrama sobre a vida dos Seus filhos fervor espiritual, fervor na oração. Espírito Santo de Deus, quantos, Senhor, não tem mais força para clamar? Quantos, meu Deus, não tem mais força, ó Deus, para dedicar a vida ao Senhor? Mas nesta manhã, eu creio, Senhor, que assim como o Senhor pelejou pelo seu povo, os judeus, assim como o Senhor pelejou por Israel na batalha contra as nações, o Senhor pelejará pela igreja contra as hostes infernais, as legiões de demônio. Jesus Cristo, Senhor da glória, repreende o principado das trevas, Senhor, o comandante das legiões malignas. Repreende, Jesus Cristo, os principados das trevas, Senhor. Grande Deus, grande, poderoso e eterno Pai, nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, ajuda seus filhos a se revestir das armaduras santas, se encher da palavra, se humilhar em oração, clamar em oração. Amado e eterno Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, ajuda-nos a estar orando em todo o tempo, suplicando e vigiando em oração. Ó Deus, traz um despertamento espiritual para cada jovem, cada moça, cada pai, cada mãe, cada ancião, cada anciã, cada criança, Senhor. Mas digo, Deus, também a Ti, misericórdia da humanidade que ainda não tem a comunhão com o céu, misericórdia da humanidade que ainda vive nas trevas do pecado. Tem misericórdia da humanidade que ainda vive no domínio das trevas. Misericórdia da humanidade que ainda estão desligados do céu. Senhor, pelo Teu Espírito Santo a convence. Aleluia. Convence, Senhor, do pecado, do juízo e da justiça, para que eles possam ter o nome escrito no livro da vida. Ah, Deus bom, ó Deus tremendo, Deus de glória. Jesus, nessa manhã de domingo, Senhor, e eu sei que ali em Angola, Moçambique, nos continentes africanos, já são período da tarde. Abençoe, Deus, meus irmãos angolanos, minhas irmãs. Deus, batiza com o Espírito Santo e com fogo
os meus amados e queridos irmãos ali em Angola, em outras províncias africanas, Senhor, os meus irmãos, minhas irmãs moçambicanos, revestindo de poder e autoridade do céu. Jesus, eu sei que em cada país o nosso adversário ele age diferente, mas louvado seja o nome do Senhor, que o teu Espírito está comigo aqui no Brasil. Esse Espírito maravilhoso, glorioso, amigo, ajudador está com meus queridos irmãos em Angola, em Moçambique, na Espanha. Abençoe todos os missionários, obreiros, Pastor Giovanni na Bolívia e todos os demais, no Paraguai, na Argentina, na Venezuela, na China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Itália, Camarões, aleluia, na Bulgária, Deus, aleluia. Fortalece a tua igreja querida, Espírito Santo. Fortalece esta igreja. Ajude os seus filhos a orar. Tu sabes, Senhor. A igreja tem diminuído o nível da oração. Uma grande parte dos servos e servas pararam de orar. As ocupações do dia a dia, a correria do dia a dia tem roubado aquele momento precioso da oração. Espírito Santo, a correria do dia a dia tem afastado muitos das orações. Eles não deixaram de ser crentes em Jesus. Eles não deixaram a membresia, eles não deixaram de ser membro do corpo. Aleluia. Mas estão vivendo como que adormecidos, Senhor. Porque os cuidados da vida apagaram a sensibilidade de uma alma de oração. Mas nessa manhã, Senhor, eu sei que tem mais alguém comigo, e nós estamos fazendo a nossa parte em clamar por nossos queridos e amados irmãos. Espírito Santo de Deus, acordam esses que dormem. Acordam esses que dormem, Espírito Santo. E para que eles despertem e saibam que não é tempo de dormir. O tempo de dormir já passou, Senhor. A noite já passou. É dia. Senhor Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dê a prudência de uma serpente, ainda que temos que ser simples como a pomba. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus e Pai querido, Pai santo, permanecer e nunca desfalecer na oração. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, que o Espírito Santo, em todo o globo terra, povos, tribos, línguas e nações, possa fazer com que a igreja, quando digo igreja, Pai, eu falo todos os salvos, remido, inserido neste corpo, possa despertar para a vida. Amado e eterno Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ajude a tua filha nessa peleja,
Como ser humano, Senhor, é impossível não cansar. Há momento de cansaço, há momento, Deus, aleluia, e eu peço renovo, Senhor, pela tua fidelidade. Renova teus filhos, renova tuas filhas, renova-me cada manhã. Não podemos afrouxar as mãos. A liderança, Senhor, aqueles que tu escolheu e colocou para liderar, concede graça, concede força, concede poder. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, nessa manhã, em nome de Jesus, meu Rei, em nome de Jesus, meu Senhor da glória, eu clamo a Ti, Pai Santo, pela graça, pela vitória, pela sabedoria e a inteligência. Senhor, desprende milhões de vidas, estão prisioneiras, aprisionadas. Senhor, é momento, em nome de Jesus, de haver salvação, de haver mudança. Ó Deus, socorre os aflitos, aleluia, porque Tu é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor, em nome de Jesus, Deus de guerra, varão de guerra é o Senhor. Entra nesta batalha conosco, pois Deus Tu sabe, precisamos continuar vencendo. Senhor Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Jesus, tenha misericórdia da humanidade, tem misericórdia da humanidade, Deus. Somos odiados pelo nosso adversário, não somente Deus, a igreja, mas também todas as pessoas, até mesmo aqueles que estão lá na ignorância. Por isso que eles são torturados, eles são jogados na sarjeta, eles vivem no domínio das trevas, porque o inimigo odeiam eles. Eles são seres humanos, mas as tuas mãos podem o socorrer, as tuas mãos podem o livrar. Assim, Deus, é a minha oração, na abertura desse propósito de oração. A oração, o poder da oração em meio às guerras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fortalece a igreja, Senhor, em oração, nesse combate. Derrama o bálsamo para curar aqueles que foram feridos no meio da batalha, no meio da guerra. Senhor, derrama o azeite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã. Soldados feridos, sejam eles curados, Jesus. Aqueles soldados que foram feridos, sejam curados, restaurados, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, dá valentia para esses soldados nesta peleja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus, assim nós oramos, Senhor, e louvamos a Ti por este início de oração. Ó Senhor, fortalecendo nossa vida em oração, em meio à peleja, em meio à batalha. Senhor, repreende o nosso adversário, dá-nos discernimento, Espírito Santo, para que possamos vencer na autoridade que há, no poder do nome de Jesus Cristo, que triunfou, aleluia, sobre todas as coisas e recebeu o nome acima de todos os nomes, para a glória de Deus Pai,
em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, hoje nós damos abertura a esse propósito de oração. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11, 12, mostra, querido, que nós estamos em meio à luta constantemente. Leia aí na sua Bíblia e veja quem são os nossos inimigos. Veja quem são nossos adversários, são cruéis, são terríveis. Precisamos nos fortalecer na oração. Precisamos descer aos pés do Senhor. E todos os dias buscamos força para essa peleja. E usamos a obra do Senhor, as armas da luz. Vá em frente, coragem. Coragem, irmão. Coragem, irmão. O valente de Davi, o general de guerra Jesus está conosco. Não fuja da batalha. A vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Se inscreva no canal, você que está pela primeira vez. Sou o pastor José Roberto, vosso irmão em Cristo. Esse é o canal Oração Gera Milagre. Venha fazer parte desse canal. Todos os dias nós estamos orando. Essa semana é uma semana de um propósito, de buscar força na oração para continuar lutando contra os nossos inimigos. Compartilhe esta oração, deixe o seu like para que o YouTube possa recomendar esta oração para mais pessoas. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus.